E aí galera, tudo certinho? Essa aula é sobre replicação do nosso material genético na forma de DNA e é muito importante que você tenha assistido a aula anterior que fala sobre a estrutura dessa molécula. Se você ainda não assistiu, clique na tag aqui em cima. Se você já assistiu e está inteirado desse assunto, aí eu me apresento, me chamo Guilherme, sou professor de Biologia e te convido, vem comigo! Galerinha, então vamos falar sobre replicação, também chamada de duplicação do DNA. Lembra lá na primeira aula sobre material genético, em que eu comparei DNA com RNA? Lembra que eu falei para vocês do processo de transcrição, do processo de tradução, ok? Falei desse dogma central da biologia, né? Em que todos os organismos precisam de proteínas para funcionarem e essas proteínas são criadas com base nas nossas informações genéticas. Beleza. A gente não vai tratar nessa aula nem de transcrição nem de tradução. A gente vai dar uma introdução a esse assunto falando da replicação. A replicação é o processo pelo qual um material genético, na forma de DNA, vira dois DNAs. É o processo em que a gente duplica todas as informações genéticas contidas em uma célula. Prof, para que é que uma célula duplica o seu material genético? Se pergunte, por que um DNA vira dois DNAs? Isso acontece toda vez que uma célula precisa se dividir em duas. A gente não vai entrar nas questões do porquê uma célula se divide, mas a gente vai explorar isso muito bem lá na parte de ciclo celular. Quando a célula vai entrar em mitose ou até numa meiose, a gente vai ter que, antes de tudo acontecer, duplicar o material genético. Esse material genético será duplicado naquilo que a gente chama de fase S do ciclo celular e que a gente vai estudar lá na frente. Agora eu coloquei algumas características importantes para vocês, mas é importante que a gente tenha em mente isso que eu vou explicar aqui. Depois a gente vai para as características. Vem cá, ó. O que eu coloquei aqui em cima? Eu planifiquei uma molécula de DNA. Pensa no DNA como uma molécula bem grande. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegasse todos os 46 cromossomos que a gente tem dentro de uma única célula nossa, pegasse esses cromossomos e desespiralizasse eles, esticasse, imagine ele como sendo um novelo, e aí estou esticando. Quanto de DNA a gente teria em linha reta dentro de uma célula, prof? A gente teria mais ou menos 2 metros de comprimento de DNA. É muita coisa. Para a gente simplificar, eu peguei um pedacinho de DNA, obviamente, e não deixei ele em espiral. Eu planifiquei para vocês compreenderem. Então você tem aqui uma molécula de DNA, ok? E essa molécula é formada por 2 fitas de DNA. Uma fita em cima e uma outra que está complementando ela embaixo. É uma molécula com 2 fitas. Anota isso aí, por favor. Agora, como que a gente duplica uma parada tão grande, tão gigantesca que a gente tem dentro do núcleo de uma célula? A gente vai duplicar ela em várias partes, em várias regiões. A gente pega uma dupla fita de DNA e cria vários pontos de replicação. Esses pontos a gente vai chamar de bolhas de replicação. Então imagine um cromossomo lá que ele tenha 5 centímetros de comprimento. Tô dando um chute, tá? Ou mais que isso, enfim. Peguei esse cromossomo, que tem 5 centímetros de comprimento, e criei vários pontos onde eu vou duplicando. Imagine que eu tenho 2 desses pontos aqui. Essa duplicação ocorre tanto para a esquerda, tanto para a direita, quanto para a esquerda, dos 2 lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. À medida que vai duplicando, a gente vai abrindo essa bolha, vai abrindo, e embora, elas se juntam. Concorda comigo? Então a gente tem várias bolhas, e essas bolhas vão se emendando até que a gente forme 2 moléculas de DNA. Importante a gente anotar. Cada bolha dessas a gente vai ter nas suas extremidades 2 forquilhas de replicação. O que seriam as forquilhas? Essas regiões aqui, ó. Isso é uma forquilha e aqui a gente tem outra forquilha. Botei uma forquilha aqui, uma forquilha aqui. Então quando se fala de forquilhas de replicação, está falando dessas bolhas que vão se abrindo no meio do DNA. Agora, note o seguinte, a fita que estava aqui original, eu estou deixando ela em azul. As fitas que estão sendo construídas com base nessa fita original, eu coloquei elas em amarelo. Então, com base nisso que eu abri, ó, depois a gente vai entender como é que ocorre esse processo, eu construí uma fita complementar aqui embaixo e
construir uma fita complementar também aqui em cima dessa fita original. A gente vai ter ao processo final duas moléculas de DNA. E estas duas moléculas de DNA, elas vão conter cada uma duas fitas. O que é interessante? Essa molécula que você está vendo aqui em cima, ela ficou com uma fita que era antiga e uma fita nova. Aqui, ó, uma fita nova e uma fita velha. Vamos anotar isso aí, por favor? Então aqui você tem uma fita novinha e aqui uma velha. Aqui, opa, é o contrário, né? Desculpe, uma velha, que é em azul, e outra novinha. Aqui você tem uma nova e aqui você tem uma velha. Por que a gente diz que o processo de replicação é semi-conservativo? Deixa eu vir para cá. É semi-conservativo porque cada uma das moléculas vai manter metade dela no modo antigo. Metade, uma das fitas é a fita original. Então aqui, ó, metade velha, metade nova. Metade nova, metade velha. Então a gente diz que a replicação é semi-conservativa. Muito bem. A gente também diz que ela tem vários pontos de replicação. São as famosas bolhas de replicação que eu acabei de mostrar para vocês. E elas ocorrem sempre no sentido de 5' para 3'. Se você não lembra do que é isso, não lembra o que é esse lance de 5', 3', é legal você ver a aula anterior. Mas olha só, eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho uma extremidade aqui 3, nessa fita de cima, tá? E outra extremidade 5'. Então aqui nós teríamos 3, tchan, e aqui nós teríamos 5'. Perfeito. Gente, se aqui é 3 e lá é 5, essa fita que está sendo construída aqui dentro, ou essa fita que vai ter no final, ela vai começar em sentido contrário, né? Ela vai ter aqui, ó, 5, tá? E 3. A construção da fita, a maneira como a gente vai jogando os nucleotídeos, sempre ocorre de 5 para 3, nunca de 3 para 5. Então os nucleotídeos vão sendo colocados sempre do sentido 5 para o 3, ok? Isso não é tão importante agora, mas no momento seguinte vai ser muito importante, a gente já vai ver como é que funciona. Eu vou vir para cá, você vai tirar um print dessa parada e aí eu faço assim, ó. Então agora a gente vai tratar do processo de replicação em si, tá? Antes eu dei algumas características. Imagine que você tem uma molécula de DNA aqui, ok? Imagine que essa molécula vai começar lá numa extremidade 5' desse lado, né? Vamos pensar essa fita aqui. Aí desce, vai terminar aqui em 3'. E do outro lado é a mesma coisa. Então vai ter 3' aqui, desce, 5' aqui desse outro lado. A primeira etapa para que a gente tenha o processo de duplicação, de replicação, é a abertura dessa fita. Imagine que ela vai abrir tipo um zíper, tá? Quem vai abrir é essa enzima que eu desenhei como se fosse uma tesourinha. Obviamente, ela não é no formato de uma tesourinha, tá? O que ela faz? Ela vai cortando essas ligações que eu desenhei em amarelo, que são as pontes de hidrogênio. Então vai lá. Tchac, 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 tchac. Inclusive, quando a gente tem mais timinas e adeninas, esse processo é mais rápido, claro, porque são menos pontes de hidrogênio para serem cortadas. Então ela vai rebentando essas pontes de hidrogênio, pá, 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 e vai abrindo como se fosse um zíper a nossa molécula de DNA. Anota aí, por favor, que essa enzima vai se chamar helicase. Helicase, qual a função dela, prof? Ela abre a hélice, a dupla hélice do DNA. Abre o DNA. Muito bem, função da helicase está anotada aí. À medida que ela vai abrindo, a gente vai ver encaixando nessas fitas de DNA pequenas ferradurinhas. Essas ferradurinhas são enzimas chamadas de DNA polimerases. Olha só, DNA polimerase. O que ela faz? Ela constrói um novo polímero de DNA. Polímero, para vocês que não lembram, é a repetição de pecinhas. A gente não vai ter pecinhas chamadas nucleotídeos formando o DNA, portanto, a DNA polimerase constrói esse DNA por meio dessas pecinhas. É a DNA polimerase, está explicada. Como é que funciona? O que eu tinha anotado antes para vocês? Que a construção da fita de DNA ocorre sempre de 5' para 3'. Aí a gente tem que olhar o seguinte, aqui você tem uma extremidade 5, pá, lá embaixo vai ficar a extremidade 3. Ou seja, essa fita nova que está sendo construída aqui em amarelo, por meio dessa ferradura, eu desenhei ela meio apagadinha aqui, ó, porque ela se deslocou daqui e foi vindo
até lá em cima. Essa linha nova que você está enxergando, ela vai ter o oposto do 3 aqui, ou seja, vai começar numa extremidade 5 linha e vem terminar em 3 linha. Tudo bem. A nossa DNA polimerase constrói justamente nesse sentido, de 5 para 3. Ela se deslocou nesse sentido aqui, ok? E claro, à medida que ela vai colocando os nucleotídeos, vão formando as pontes de hidrogênio, conforme a gente já tinha antes. Então vai colocando as pontezinhas de hidrogênio aí. Tudo perfeito. Agora vem olhar o outro lado. O outro lado, acompanha a fita azul. Começa em 3, termina em 5, beleza? E aí, prof? E aí que essa extremidade que você está vendo aqui, ó, vai ser uma extremidade 3 linha. E essa extremidade que você está vendo aqui é uma extremidade 5 linha. E aí, prof? E aí a gente não consegue construir de 3 para 5. Tem que ser sempre de 5 para 3. Ou seja, à medida que a fita vai abrindo, pessoal, esse lado aqui vai encaixar uma DNA polimerase e ela vai deslizando, construindo uma fita em sentido 5 linha, 3 linha, e aí à medida que a fita vai abrindo mais, ela vai continuando esse processo, e vai abrindo e ela vai continuando. Desse outro lado é diferente. Por quê? Porque a fita vai ter que abrir um pouquinho, aí vem a DNA polimerase, constrói nesse sentido aqui, porque é sempre de 5 para 3, então ela vai construir esse pedaço. Aí depois que ela terminou de construir esse pedaço, já abriu mais uma porção aqui. E daí, prof? E daí que essa porção que foi aberta, deixa eu pegar um giz verde, opa, tá aqui. Essa porção que foi aberta aqui, a DNA polimerase sai daqui e encaixa aqui em cima. Ela vai encaixar aqui em cima, ó. Pá, beleza. E vai se deslocar, construindo mais uma vez a fita. Então ela vai construir agora aqui, ó. Tchan, pá. Beleza. Entende que ela vai construir aqui? 5 linha, 3 linha. Aí abre mais um pouco a fita, constrói mais um pedacinho. Aí abre mais um pedacinho. À medida que vai abrir, pensa, essa fita é muito longa, vai abrindo, 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 ela vai construindo de pedaço em pedaço. Então, desse lado que eu coloquei aqui na esquerda, a gente vai ter uma construção contínua, e aqui não. Porque abre, constrói um pedacinho. Abre, constrói outro pedacinho. É uma construção fragmentada. Um fragmento, outro fragmento. Quem descreveu esse processo, identificou esses fragmentos, foi um cientista japonês. E esses fragmentos ficaram apelidados de fragmentos de Okazaki, em homenagem a esse cara aí. Depois, prof, esses fragmentos vão ter que se unir. Sim, a gente vai ter uma enzima que funciona como uma solda. Ela vai lá e gruda um lado com o outro. Ela vai grudar, essa enzima se chama ligase. Então vamos anotar aqui o nome de todo mundo. Essa que você está enxergando aqui, que é a mesma que está vendo aqui, ó, a gente vai chamar de DNA polimerase. Então, ó, DNA polimerase. O que a DNA polimerase faz? Constrói nova fita. Beleza? Fita de DNA, obviamente, né? Não esquece, essa construção sempre de 5 linha para 3 linha, o famoso sentido da vida. Beleza. Aí depois, pessoal, a gente vai ter uma enzima importante para grudar os pedacinhos. Ó, vai lá e gruda um pedacinho no outro. Essa enzima que gruda os fragmentos de Okazaki, a gente vai chamar de ligase. A ligase une os fragmentos de Okazaki. Beleza? Que são esses pedacinhos do trecho descontínuo. Beleza? Entendido tudo isso aqui? Depois, prof, depois a gente vai ter 2 moléculas de DNA. Lembrando, metade dessa molécula é antiga, que estava representada em azul, e metade dela vai ser nova, que eu representei em amarelo, por isso a duplicação é considerada semi-conservativa. Eu vou sair da frente, eu vou esperar que vocês tirem um print disso aí. Printaram? Foi?
E acho que terminamos a nossa aula. Se restou alguma dúvida a vocês, por favor, deixem aqui nos comentários. A gente vai conversando a respeito desse assunto o quanto for necessário. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu me despeço aqui. Tchau! Isso aí, pessoal. Terminamos mais uma aula. Eu agradeço muito a presença de vocês por aqui. E eu só queria lembrar a todos vocês que é importante que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem essa aula com seus colegas. Essa é a principal maneira de colaborar com um projeto inteiramente gratuito e que tem como objetivo dispersar essa biologia linda aos lares brasileiros. A gente se encontra por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.